quero te contar sobre um lateral direito do futebol brasileiro oferecido ao São Paulo. Falo ainda sobre Roger Guedes em negociações com um clube grande da Série A do Brasileiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Roger Guedes, que tem proposta oficial de um clube da Série A do Brasileiro. Você tem ideia de quem pode ser? A resposta, o Grêmio. Marcelo Marques, dono da Marquespan, o cara que acabou de comprar a dívida do estádio gremista, fazendo com que a arena do Grêmio voltasse a ser única e exclusivamente do clube. Ele é o interessado na contratação do Roger Guedes e está admitindo assumir 100% dos custos do Roger. A operação giraria na casa dos 10 milhões de euros, que equivalem ao valor da compra junto ao Al-Rayyan. Faltaria outra parte importante em relação aos salários, por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Roger Guedes já teria sinalizado com a possibilidade de baixar esses vencimentos para algo na casa dos 2 milhões e meio de reais. É uma negociação que existe nesse momento e o Marcelo Marques topa assumir 100% de todos os custos. Por falar no Grêmio, o Balbuena está contratado, zagueiro de 33 anos de idade, que chega sem custos, estava livre no mercado, contrato de 2 temporadas. Mano Menezes ainda chegou a ser perguntado se prefere o IR Mina ou o Balbuena. O dono da Marquespan estava disposto a ajudar na contratação do Mina. O Mano preferiu a contratação do Balbuena, que já está, inclusive, em Porto Alegre. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, que recebeu mais uma sugestão de lateral direito, agora o sugerido João Lucas, jogador que pertence ao Grêmio, 26 anos de idade. Você vai lembrar dele, passagem pelo Santos, na temporada passada conseguiu se destacar pelo Juventude. Com a camisa do tricolor gaúcho, as coisas não têm funcionado. Uma única partida na temporada pelo Campeonato Brasileiro, o que permitiria a ele, inclusive, atuar por outro clube. No total foram 11 jogos e apenas um gol, jogador de algum recurso ofensivo, dificuldade defensiva. O São Paulo ainda não se posicionou, está avaliando prós e contras antes de tomar sua decisão. Vale a lembrança de que a lateral direita é a grande prioridade do técnico Hernan Crespo, que tem feito insistentes pedidos em relação a essa posição. Advíncula, Fabrício Bustos e Carabali foram nomes sugeridos por ele, mas o São Paulo não conseguiu chegar a acordo com nenhum desses atletas. Só para completar sobre o São Paulo, queria te atualizar a respeito da dívida tricolor. Na virada de 2024 para 2025, São Paulo tinha uma dívida de 968 milhões de reais. Pois bem, a última atualização referente ao mês de maio indicava uma dívida do São Paulo em 979 milhões de reais. Já contei para vocês que o tricolor fecha o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 32 milhões de reais. Como o Crespo prefere esquema com 3 zagueiros, o São Paulo pretende contratar outro back? A resposta é sim, tá? Prioridade número 1, lateral direito. Prioridade número 2, mais um atacante de velocidade. Prioridade número 3, um zagueiro, tá? De preferência destro. Se for possível encontrar ainda um meio atacante no mercado, alguém que não custe muito dinheiro, é possível que o São Paulo também tente ir por esse caminho. Mas há muita dificuldade financeira, muita. São Paulo hoje passa por inúmeros apuros e não dá para imaginar que os 4 reforços sejam contratados. Eu diria para você que a chance desse negócio acontecer é pequena, tá bom? Dos 4 negócios acontecerem. O São Paulo tem que valorizar mais o Luciano, pede o Regis Melo, hoje mais um gol dele. O Luciano que quase virou reforço do Santos, tá? Antes da Copa do Mundo de Clubes, quando o prazo de inscrições de atletas, quando ainda podia mudar o Luciano de clube, o Luciano ainda não havia completado 7 jogos no Brasileiro, o Luciano quase foi parar no Santos. Essa informação foi passada por uma pessoa muito grande no São Paulo. O Departamento de Futebol de São Paulo começou a negociar com o Santos, o Guilherme iria para o São Paulo por empréstimo, o Luciano iria para o empréstimo para o Santos, tá? Essa troca aconteceria até dezembro. Até que chegou o documento na mão do presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele falou o quê? Vocês estão trocando o Guilherme pelo Luciano, tá fora. Rasgou o papel, falou, não tem negócio. Isso aconteceu no momento em que ambos podiam ainda ser inscritos. Hoje os 2 já completaram 7 jogos e está completamente descartado. E é só importante lembrar que o Luciano, desde a volta da Copa do Mundo, fez 2 assistências no jogo contra o Red Bull Bragantino, fez os 2 gols no jogo contra o Corinthians e fez o gol na vitória de hoje à noite contra o Juventude. Os medalhões do São Paulo não estão produzindo nada como sempre. Regis, boa lembrança. O São Paulo que venceu hoje mais uma,
são 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos. O São Paulo não teve nem Oscar, nem Lucas Moura, nem Caleri, os 3 jogadores mais bem pagos do elenco nessas 2 vitórias recentes, né? E aí eu queria só destacar o salário deles. O Lucas Moura ganha 1.800.000 por mês, só jogou 13 partidas na temporada. O Oscar custa ao São Paulo R$1,5 milhão por mês, embora ele ganhe mais. O Oscar, somando também a patrocinadora, ultrapassa os R$2 milhões mensais. O custo do Caleri é um pouco mais baixo, mas ainda assim ele é o 3º jogador mais bem pago do elenco, R$1.300.000 por mês. E esses caras têm produzido muito pouco na atual temporada. Eu estou colocando na tela a tabela de classificação, até porque acabou agora, né? Juventude 0, São Paulo 1. O jogo que encerra uma rodada que ainda tem mais 3 jogos por fazer, de times que disputaram a Sul-Americana, ó. Tabela de classificação, tem o Cruzeiro em primeiro com 34, 16 jogos. Flamengo em 33, um jogo a menos. Palmeiras com 29, mas com 2 jogos a menos. Aí aparecem Bragantino, Botafogo, Bahia e o Mirassol, a maior surpresa do Campeonato Brasileiro, de forma indiscutível. Eu imaginava o Mirassol com uma campanha parecida do Sport. A verdade é que o Mirassol é hoje o primeiro time fora do G6, sonhando com vaga em Libertadores. Continuam não acreditando que isso vai acontecer, mas já dá para meio que cravar que o Mirassol não será rebaixado. Fluminense 20, Atlético Mineiro 20, Internacional, que até outro dia estava na zona de rebaixamento, veio o fim da Copa do Mundo e o Inter emplacou 3 vitórias seguidas, saltou de 8 para 20 pontos. Não, 3, 6, 9. Ele saltou de 11 para 20 pontos, tá ultrapassando o Corinthians. Olha o São Paulo aqui também, se colocando numa condição bem melhor. O São Paulo foi para 12º lugar, ganhou 2 posições na rodada, encostado no Corinthians. São Paulo que havia empatado em casa contra... com quem que o São Paulo empatou? São Paulo empatou fora com o Red Bull Bragantino, 2-2, depois venceu o Corinthians e agora venceu o Juventude, tá? Próximo jogo do São Paulo contra o Fluminense, adversário direto aqui, ó, o Fluminense tem 20 pontos, o São Paulo tem 19, se o São Paulo vencer o Flu, ultrapassa o tricolor carioca. Só para completar a tabela de classificação e a zona do rebaixamento, o Ceará aparece com 18, são 3 derrotas seguidas, Ceará perdendo jogos em casa, algo que não era muito comum, né? O Grêmio 17, o Vitória 16, Vasco 14, o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na sequência o Santos, o Juventude, o Fortaleza e o Sport. Você ainda acha que o Sport pode se salvar do rebaixamento? São 4 empates, 10 derrotas e nenhuma vitória em 14 jogos. É bem verdade que nessa rodada o Sport foi buscar no último lance da partida o empate contra o Vitória em Salvador. A lateral do Grêmio chegando no São Paulo, o João, sempre falo João Pedro, mas é o João Lucas, foi oferecido ao São Paulo. E o São Paulo está avaliando prós e contras. Deixa eu ver se um dirigente do São Paulo nos responde alguma coisa ao vivo. Quer ver? Ó? Os patrocínios do São Paulo, banco, a empresa aérea e a farmacêutica. Alan, a sua pergunta é espetacular. Sobre o banco, a última informação que eu ouvi é de que o São Paulo de que o Júlio Casares estava tentando levar um outro banco, em meio às tratativas com o Magnum Bank. Sobre a farmacêutica, cheguei até a contar, acho que depois que você perguntou, o negócio com a farmacêutica que estava perto para o lugar do Viva Sorte esfriou. E sobre a empresa aérea, eu vou atrás de mais notícias para vocês agora, tá bom? Silvonei Tadeu, o ex-zagueiro do Sevilha, o Diego Carlos, está de saída do Fenerbahçe, a cria de Cotia. Poderia averiguar se existe a possibilidade de ser o zagueiro que o São Paulo, com quem o São Paulo está negociando? Silvonei, printei sua mensagem e já vou repassar adiante, tá? Como eu já mandei 2 mensagens para uma pessoa do São Paulo, eu vou mandar para uma terceira. Espera aí. Ouviu esse nome no SP? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo, São Paulo, que ontem venceu aí o Juventude. Eu tinha falado que ia ser 2-0, acabou sendo 1-0, mas está de bom tamanho. Importante que o São Paulo está avançando no Campeonato Brasileiro para alcançar os seus objetivos e seguimos forte também, firme e forte no campeonato aí da Libertadores da América. Valeu, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, e segue para mais até o próximo vídeo. Fui!